Em dezembro de 2018, uma viagem dos sonhos às montanhas do Marrocos se transformou em um pesadelo global. Duas turistas escandinavas que estavam acampando nas montanhas foram encontradas sem vida no acampamento. Esse crime que chocou o mundo foi filmado e usado como uma arma de propaganda e viralização do terror. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar, já me dá aquela força, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Bom, o caso que eu vou contar para vocês hoje aconteceu no Marrocos, que é um país belíssimo e muito procurado por turistas estrangeiros, porque além do turismo histórico, tem pontos muito bonitos que são visitados por turistas que se interessam por turismo de aventura. As montanhas do Atlas são uma cordilheira montanhosa que atravessa grande parte do território marroquino, e o passeio pelas trilhas das montanhas atrai milhares de trilheiros de todo o mundo em busca de paisagens deslumbrantes de tirar o fôlego. E no dia 17 de dezembro de 2018, um casal de franceses que estavam iniciando ali a caminhada em uma das trilhas das montanhas teve que cancelar o seu passeio e chamar a polícia, porque eles encontraram uma cena de horror total. Eles encontraram uma barraca abandonada e dentro da barraca estava uma jovem norueguesa de 28 anos e fora da barraca estava uma outra pessoa ali caída, também jovem, mas dessa vez dinamarquesa, de 24 anos somente. Bom, ambas as vítimas estavam ali em um estado terrível. Elas tinham várias perfurações no corpo e, além disso, também elas estavam ali com a cabeça separada. Era, com certeza, ali um ato, feito por pessoas muito cruéis e muito bárbaras. Mas, antes de a gente continuar a história aqui, vamos entender quem que eram exatamente essas duas vítimas. Uma delas se chama Louisa Vesterager Jespersen. Ela nasceu no dia 5 de dezembro de 1994 na Dinamarca. Ela passou a maior parte da sua vida em Ikast, na Dinamarca, onde ela se formou no ensino médio em 2013. E no seu tempo livre, ela costumava fazer esportes como surf, escalada de montanhas e rafting. Os amigos e familiares contaram que ela era apaixonada por aventura e tinha uma curiosidade que a fazia ver a beleza em cada pequeno detalhe. Ela foi descrita como uma pessoa amável, cheia de vida e alegre. A Luísa adorava viajar e chegou a fazer mochilão em países como Argentina e Peru. A paixão dela por natureza não era só um hobby, mas uma vocação acadêmica, porque depois de se formar no ensino médio, ela se muda para a Noruega e lá ela começa a estudar vida ao ar livre, cultura e orientação na natureza, na Universidade do Sudeste da Noruega. E o sonho dela era se tornar uma guia profissional de turismo de aventura. E foi nessa fase que ela estava na universidade que ela conheceu a segunda vítima, que foi encontrada lá no acampamento, uma mulher que se chama Maren Wieland. A Maren nasceu no dia 23 de novembro de 1990 em Bryne, na Noruega. Assim como a Luísa, ela era uma entusiasta da vida ao ar livre. Além disso, ela também se dedicou a ajudar o próximo. Antes mesmo dela entrar para a universidade de guia turístico, ela já tinha uma outra formação profissional. Ela era técnica em enfermagem e o seu objetivo profissional era trabalhar com terapia ao ar livre. Amigos e familiares falaram que desde pequena a Maren sempre foi muito tímida, mas cresceu e se tornou uma jovem aventureira e idealista. A Maren era uma mulher com uma profunda conexão com a natureza. Um ponto muito curioso sobre a personalidade dela era que a Maren não gostava do capitalismo e ela não tinha um carinho especial pelas festas de Natal por causa disso. Em um trabalho acadêmico final sobre ecofilosofia que ela entregou 11 dias antes do ataque, ela escreveu sobre como estar ao ar livre era um antídoto para a era digital e uma experiência unificadora entre culturas. Ela via a natureza como um gigantesco coletivo para todas as criaturas. E esse detalhe aqui da vida da Maren é muito triste de saber, porque tudo que aconteceu com ela foi o oposto exato de tudo o que ela acreditava. Bom, então esse foi um histórico aí, um pequeno resumo, da vida das duas vítimas. Então dá pra gente perceber que ambas tinham aquele amor grande, assim, pela natureza,
por estar em contato, né, com verde, fazer trilhas. E quando as duas começaram a fazer o mesmo curso na universidade, elas se conectaram e logo viraram melhores amigas. Elas eram colegas de quarto, de classe e estavam sempre juntas. Durante os anos de faculdade, as duas costumavam viajar no período das férias. Essas viagens eram geralmente turismo de aventura. E eu acredito que essas viagens que elas fizeram ali juntas eram na própria Noruega, tá? Porque as fontes não confirmam exatamente isso, mas as fontes também falam ao mesmo tempo que a primeira grande viagem internacional que as duas tinham planejado era essa para o Marrocos. Então, o fato é que em 2018 elas começaram a planejar essa viagem, então elas queriam fazer as trilhas de lá, e as fontes não informam exatamente como que elas planejaram essa viagem, mas sabe-se que a Maren era mais tímida, reservada e gostava de tudo feito com muito planejamento. Já a Luísa era mais extrovertida e tinha uma experiência maior em viagens estilo mochilão. Outra coisa também que as fontes informaram é que elas planejaram essa viagem toda sozinhas, tá? Que seria realmente um mochilão feito no Marrocos. E 20 dias antes da viagem, aproximadamente, teve um post que a própria Luísa fez no seu Facebook. E no post ela escreveu: caros amigos, eu estou indo para Marrocos em dezembro. Alguém vai estar lá nessa época ou conhece alguém que sabe algo sobre a escalada do Monte Toubkal? Bom, esse post que ela fez não está mais disponível na rede social. E ele foi considerado realmente muito perigoso de se fazer. Eu vou falar mais sobre isso aqui no final do vídeo. Mas então elas planejaram toda a viagem ali, que elas iam fazer somente as duas sozinhas. E realmente assim elas fizeram. Elas chegaram no Marrocos no dia 9 de dezembro de 2018. E elas planejavam ficar por lá por aproximadamente um mês. Mas isso infelizmente não aconteceu, porque na primeira semana de viagem, as duas terão um fim trágico. E de início elas ficaram em Marrakech. Lá elas visitaram alguns pontos turísticos e aproveitaram para se inserir na cultura, o que é algo que os mochileiros adoram fazer, conhecer pessoas, locais e descobrir mais como que eles vivem e assim vai. E lá em Marrakech elas conhecem um guia de montanha que conhecia muito bem ali a região e elas começam a perguntar para ele sobre as montanhas Atlas, que era ali o ponto principal que elas queriam visitar. Elas queriam fazer uma trilha muito famosa que demora dias, que é para quem deseja escalar o Monte Toubkal, o pico mais alto do norte da África. As duas tinham habilidades e experiência suficiente para fazer aquela trilha. O guia deu todas as informações para elas, mas ele avisou que geralmente os turistas contratavam um guia e que no caso delas, sendo duas mulheres sozinhas, seria extremamente recomendável que um guia acompanhasse elas durante o trajeto. Infelizmente, elas decidiram não seguir os conselhos do guia e fizeram a trilha só as duas mesmo. Bom, no dia 16 de dezembro, elas chegam no vilarejo de Enlil, que é o ponto de partida para os turistas que vão fazer essa trilha. E já nesse primeiro dia, elas iniciam a trilha sozinhas. Logo depois de caminhar por aproximadamente 10 quilômetros, elas armaram uma barraca em uma área isolada nas colinas do Monte Toubkal. Elas acamparam perto de um pequeno abrigo que é usado por moradores locais e talvez aquilo deu uma falsa sensação de segurança, porque pode ser que elas pensaram do tipo, a gente não tá no meio do nada, né? Tem certa vida aqui, né? Vida humana aqui. Mas isso não, tá? Não tinha segurança nenhuma, não tinha ninguém ali usando o abrigo aquele dia. E, na verdade, tinham outros turistas fazendo aquela mesma trilha, tá? Só que esses outros turistas estavam em grupos e eles estavam acampados muito longe delas. Então, elas armaram a barraca, se prepararam ali para a noite e tal, né? E um certo ponto ali da noite, elas entraram na barraca para dormir, achando que elas estavam tranquilas ali, que estavam protegidas, mas mal sabiam elas que tinha um grupo de homens muito perto do acampamento delas, que tinha acampado perto do acampamento delas, porque já tinha visto elas na trilha, e esses homens já estavam tentando caçar alguém, e então eles tinham encontrado ali o alvo perfeito, né? Essas duas jovens numa área totalmente isolada. E o crime aconteceu ali, logo na primeira noite de acampamento delas.
E no dia 17 de dezembro, então, foi o dia ali, logo pela manhã, quando o casal dos franceses lá estava passando pela trilha e encontrou os corpos das duas jovens. Infelizmente, acabava ali, né, todos os sonhos das duas. Bom, a polícia chega no local e começa a investigar o caso e descobre que tudo era ainda mais cruel do que se imaginava. Além de ambas estarem extremamente feridas, a Luísa tinha 23 perfurações no corpo e a Maren tinha 7. E tinha a questão da cabeça também, né, que foi separada. Algumas fontes falam que as duas, estavam separadas, e outras fontes falam que não, que eles só separaram a cabeça da Luísa. Já a Maren parece que tentaram fazer, mas não conseguiram. Bom, fora isso também, o legista confirmou que ambas foram abusadas, né? Então alguém ali forçou relações íntimas com elas antes do ato final. Então isso aqui foi algo realmente extremamente bárbaro e cruel e de início sem explicação, mas as respostas vão vir ali logo nos primeiros dias de investigação. Bom, a polícia foi muito rápida nesse caso e assim que eles começaram a analisar a cena, eles encontraram algo que um dos criminosos perdeu. Dentro da barraca foi encontrado os documentos de um dos agressores, um homem chamado Abderrahim Kayali. E com os documentos dele na mão, a polícia vai atrás dele. Logo que ele foi preso, ele falou que na noite que tudo aconteceu, ele e outros 3 amigos estavam nas montanhas quando viram as duas turistas. Então esse grupo aí, são 4, né? Eles foram atrás das duas, ficaram meio que de olho nas duas, esperaram elas acharem um acampamento. Eles também acamparam perto delas, mas longe da visão delas. Esperaram elas irem dormir, fechar a barraca, e nesse ponto então eles decidiram atacar elas. E esse primeiro aqui criminoso que foi preso, ele falou que tudo bem, ele estava lá, ele fez parte do processo ali, mas ele falou que ele desistiu antes do crime acontecer e deixou os 3 amigos e foi embora para casa. Ele voltou para sua casa que ficava em Marrakech, onde ele morava com a sua mulher e seus 2 filhos. A prisão dele foi feita às 5 horas da manhã do dia 18 de dezembro, que foi aproximadamente 24 horas depois do crime. E uma coisa interessante sobre o momento que ele foi preso foi a questão da barba. Esse criminoso sempre usou barba meio longa ali. E exatamente naquele dia que ele foi preso, ele estava totalmente raspado. E, bom, ele, claro que não explicou direito, né? Mas todo mundo desconfia que, claro, que ele fez aquilo ali porque ele estava tentando fugir. De repente ele voltou para casa, achou que a polícia não fosse achar ele, mas ele deixou o documento dele lá na barraca. Então a polícia foi muito rápida e pegou ele antes de fugir. Bom, quando ele foi preso também, é claro que ele deu o nome dos outros 3 criminosos que estavam envolvidos nesse crime. E a polícia então se movimenta, né, rapidamente para tentar encontrar esses outros 3. Eles conseguem descobrir ali com informantes e tudo que os 3 estavam sim tentando fugir do país. E nesse ponto também a gente tem que entender que esse crime aqui foi um crime contra turistas, que é algo que é muito chocante para todo mundo. É claro que existia ali uns olhares, né, em cima desses 3, onde estão, olha, a foto deles está aqui, vamos achar eles logo. Não só dentro do Marrocos, mas em outros países também. Mas mesmo com todos os esforços da polícia, que estavam tentando encontrar os 3 o mais rápido possível, esse tempo de fuga deles facilitou para que eles continuassem o plano. Porque sim, o plano deles não acabava aí. Bom, esses 4 aí, eles tinham feito esse ataque porque eles queriam mandar uma mensagem para um grupo T. Eu vou colocar aqui, a palavra, que senão meu vídeo cai, que se chama ISIS, e eles queriam mandar uma mensagem para eles porque eles queriam mostrar lealdade ao grupo. A intenção dos 4, na verdade, era entrar nesse grupo aqui. Bom, primeiro a gente tem que entender que esse grupo, ele não é do Marrocos exatamente, tem simpatizantes no Marrocos e em outros países do mundo também, mas é um grupo da Síria. Então, e esse grupo geralmente ele se esconde, Na própria Síria mesmo, eles se escondem em montanhas, cavernas, ninguém encontra, né? Os governos tentam tirar a vida deles e tal, né? Forma aquela guerra, tudo isso que a gente já conhece, né? E eles ficam escondidos, mas para ser recrutado para esse grupo também existe todo um regulamento ali que você tem que mostrar que você segue a ideologia e mostrar aquela lealdade ao grupo.
Então os 4 fizeram um ataque a turistas exatamente para mandar uma mensagem para o grupo que eles estavam de acordo com tudo o que eles acreditavam ali. E esses 4 criminosos aqui já tinham feito vídeos, só os 4 falando sobre a ideologia do grupo e que eles acreditavam e queriam fazer parte. Ninguém sabe se o grupo viu esses vídeos ou não, mas eles estavam disponíveis online. E além desses vídeos onde eles estão com a bandeira falando dentro de uma sala ou algo parecido, eles fizeram um outro vídeo, que é o vídeo da noite do crime. Bom, o vídeo foi gravado por um dos 3 que estava fugitivo aqui, tá, nesse momento, e os outros 2 que também era fugitivo, também estão nesse vídeo. Esses outros 2 estão segurando a Luísa fora da barraca, muito perto daquele abrigo ali, né, que tinha onde elas acamparam. E eles fizeram isso depois de forçar a relação íntima com a Luísa e ela tentou fugir, então eles pegaram ela nesse local e ali eles começaram a gravar. Então a Luísa tá de roupas íntimas e durante o vídeo eles fazem aquele ato que é muito comum, né, em integrantes desse grupo, que é o separar a cabeça. E fazem ali na frente da câmera mesmo. E ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso com a Luísa, eles também estão gritando coisas do tipo, isso aqui é uma vingança pelos nossos amigos de... esqueci o nome. Deir al-Zor. Eles mencionam isso aqui no vídeo porque esse local aqui, Deir al-Zor, é um local que fica na Síria e que foi atacado em 2016 pelos Estados Unidos, um bombardeio aéreo que os Estados Unidos fez para eliminar, né, os integrantes desse grupo. Então muitos dos amigos deles morreram lá. Então eles falam isso aqui é uma vingança por eles e tal. E além disso também eles falam isso aqui é por Deus, isso aqui é por Deus, por Deus e por Deus. Aqui nesse ponto a gente tem que sempre lembrar, tá? Não confundam, esse tipo de grupo não é a definição do Islã. Muitos muçulmanos, próprios marroquinos mesmo, o Marrocos, 98% da população é muçulmana, mas não significa que todos participam desse tipo de grupo, tá? E são simpatizantes. Pelo contrário, a maioria abomina, assim como outros países também fazem a mesma coisa. Aqui a Turquia, por exemplo, também, 98% da população é muçulmana. Mas esse tipo de grupo, se pisa aqui no território turco, o governo manda helicóptero, manda todo mundo para explodir e acabar com todos eles, porque... E além disso também, os próprios turcos têm uma treta muito grande com os sírios, por causa da ideologia. Esse tipo de grupo, eles seguem a religião de uma forma errada, é extremismo, é o fanatismo, e existe até uma lavagem cerebral. A maioria das pessoas também que participam desse grupo, elas são muito pobres e sem educação nenhuma. E é muito mais fácil controlar esse tipo de pessoa. Do tipo, olha, faz isso, senão você vai pro inferno. Então, é o uso errado do livro sagrado de uma certa religião para formar aí toda essa ideia absurda, né? Essa ideologia aí besta desses monstros, né? Que são todos os integrantes desse grupo. Bom, mas voltando no vídeo que foi gravado, esse tipo de vídeo aí de separar a cabeça, de gritar esse tipo de coisa, ele é sim comum, feito por integrantes daquele grupo, né? Só que, quando saiu esse vídeo aí na internet e tal, todo mundo achava que eram realmente os integrantes do grupo que estavam, né, fazendo esse ataque contra essas 2 turistas. Só que depois descobriram que não, porque mesmo esse grupo aí fazendo esse tipo de vídeo, tem uma certa regra ali, eles têm uma qualidade também de áudio, uma qualidade de vídeo, e eles fazem o vídeo bonitinho, tá? Entre aspas. Existe uma certa produção, tem que ter uma bandeira atrás, tem que ter todo um negócio ali. Então, logo que saiu, as pessoas falaram, será que foi o grupo que fez? Depois falaram, não, gente, não foi o grupo não, porque eles não fazem dessa forma. Foram realmente só esses 4 criminosos aí que acreditavam também, eram simpatizantes, mas não eram nem integrantes do grupo, e eles tentaram fazer aquilo ali para tentar realmente entrar para esse grupo chamado de ISIS. Só que isso não aconteceu, porque antes mesmo do próprio ISIS olhar o vídeo e ver se eles aprovam os novos integrantes ou não, os 3 foram presos também. Os outros 3, então, eles foram presos no dia 20 de dezembro
E eles foram presos dentro de um ônibus. Eles estavam carregando algumas armas brancas com eles lá no ônibus, e a polícia acredita que algumas delas foram usadas no momento do crime. Então foi preso o Abdessamad Ejoud, que é o suposto líder do grupo. Estava também o Yunis Kaziad e o Rashid Afati. Então, nesse ponto aqui, todos os 4 estavam presos, mas o problema ainda não tinha sido resolvido, porque o vídeo do momento do crime continuava circulando na internet. E teve outros apoiadores dessa ideologia maluca aí que pegaram o vídeo e compartilharam com a família das vítimas. Meu Deus, né? Saiu do inferno, né? Isso aqui, né? Tá saindo do inferno. Além de compartilhar ali com as mães, né? Os pais das meninas, irmãs e tudo, eles também colocaram tinha muitos comentários naquele post que a Luísa tinha feito antes da viagem, lembra? Perguntando sobre as Montanhas Atlas e tal. Lá naquele post tinha várias pessoas colocando o link do vídeo. Assista aqui, assista aqui, assista aqui e tal. Bom, esse vídeo ele ficou circulando realmente pela internet por alguns dias, o que começou ali um debate também muito grande sobre por que estava ainda circulando, e a resposta é simples, né, gente? Porque as próprias redes sociais deixaram isso acontecer. Existia um debate muito grande também para uma mudança aí nas redes sociais. A Dinamarca também tomou atitude ali, forçou o Facebook e outras empresas de mídia a remover conteúdo digital em, no máximo, 24 horas, se eles fossem considerados então proibidos. E ao mesmo tempo que isso estava circulando nas redes, o povo marroquino foi nas ruas para pedir desculpas por tudo o que tinha acontecido. Vamos lembrar que o grupo principal lá, que os 4 criminosos queriam entrar, pertence à Síria. Infelizmente, tem certos indivíduos fora da curva que apoiam essas ideologias, mas isso não significa que o povo marroquino é assim. Então, muitos cidadãos saíram nas ruas e fizeram uma vigília onde eles oravam pelas vítimas e pelas famílias delas também. Todo o povo marroquino ficou chocado com esse crime, com a brutalidade e a barbaridade desses 4 criminosos. Além disso, também nós temos que lembrar que o Marrocos é um país que também depende do turismo, e ataques a turistas estrangeiros é muito raro de acontecer. E esses 4 indivíduos fizeram esse ataque com esse objetivo. Por quê? O grupo principal lá também trabalha assim. O que eles fazem? Se você ataca um turista no outro país, você acaba ali com o turismo local. Acabando com o turismo local, você acaba também com a economia do país. Então, o país ficando mais pobre, as pessoas não tendo acesso à educação, vira todo aquele bolo de neve ali, e acaba que no final das contas, né, depois de algumas décadas, você tem então uma população extremamente vulnerável, sem estudo, meio ignorante, e assim é mais fácil de controlar. Então é assim que o grupo faz. Então os 4 criminosos, eles realmente estavam naquela trilha naquele dia, procurando por turistas, porque a trilha é muito visitada por vários turistas. As 2 estavam sozinhas, mas tinham outros grupos que estavam com seus guias locais, lá do Marrocos mesmo, né? E quando está com um guia profissional, os próprios marroquinos não vão atacar aquele grupo lá, porque está com o guia. Então eles aproveitaram que as 2 estavam sozinhas e falaram, não, então essas aqui são as perfeitas, vamos atacar elas e fazer isso aqui tudo para mostrar lealdade ao grupo. Bom, o vídeo, então, ele ficou circulando por alguns dias e depois, então, finalmente eles conseguiram retirar, né, do ar e proibir que todo mundo compartilhasse e tal. Eu não sei se ainda está disponível, tem muitas fontes que dizem que sim, o vídeo, porque como o vídeo foi compartilhado diversas vezes, ele pode sim estar ainda na Dark Web. Eu, sinceramente, gente, dessa vez, porque tem muitos casos que eu faço aqui no canal que eu acabo assistindo tipo de vídeo de crime e tal, para tentar entender mais o caso. Ai, é horrível, sabe? Acaba com o meu dia. E esse aqui eu nem procurei para assistir. Nem sei se está disponível, nem sei se eu consigo achar. E, sinceramente, eu não quero assistir, porque só escutando ali a história de como foi, não, isso aqui vai estragar a minha vida, capaz, não. Aí eu acho que eu chego no meu limite do True Crime, e também não tem necessidade, porque eu não preciso entender mais esse caso com esse vídeo absurdo.
O julgamento vai iniciar um tempo depois. Os 4 indivíduos estavam sendo julgados por tirar a vida das 2 turistas e, fora isso, outros 20 homens também tinham sido presos e também foram julgados por estar conectados com os 4 e por ter ajudado a compartilhar o vídeo nas redes sociais. Então, eram no total 24 homens sendo julgados. A promotoria chamou os 4 de bestas humanas. Já a defesa falou que eles eram vítimas da pobreza e da ignorância. A sentença saiu em julho de 2019, que foi aproximadamente ali 6 meses depois do crime. Os 3 que foram capturados lá no ônibus, todos os 3 foram condenados à pena capital. Já o primeiro, que foi capturado antes lá em casa com a família e com os filhos, e que falou que tinha saído antes de cometer o crime, ele inicialmente foi condenado à prisão perpétua. Mas depois de um tempo teve uma apelação. A apelação aconteceu em outubro de 2019. E dessa segunda vez, então, o juiz também condenou ele à pena capital. Todos os 3 continuam até hoje no corredor da morte, mesmo porque o Marrocos, apesar de eles terem a pena capital, faz muitos anos já, se eu não me engano, desde os anos 80, não tenho certeza, tá? Mas faz muitos anos que eles não executam ninguém. Então eles acabam condenando lá a pena capital e acaba a pessoa ficando no corredor da morte pro resto da vida. Não sei se é isso que vai acontecer com os 3, tá? Mas fato é que a última atualização desse caso é que os 3 continuam sim no corredor da morte. Já o primeiro lá, que pegou a prisão perpétua e depois passou para pena de morte, ele ficou então no corredor da morte até fevereiro de 2023. Só que nesse mês, então, de fevereiro lá, ele foi encontrado sem vida dentro da sua cela. Foi confirmado que ele tirou a sua própria vida. Então, somente os outros 3 continuam vivos. Fora isso, os outros 20 homens que também foram julgados ali juntos, todos eles foram condenados, só que eles eram crimes diferentes, né? Então, penas diferentes para cada um deles. E cada um deles teve uma pena ali que variava entre 5 e 30 anos, tá? Dependendo do caso. Bom, e essa foi a triste história da Maren e da Luísa, que planejaram a viagem dos sonhos, esperando viver experiências incríveis, mas mal sabiam elas que esses monstros bárbaros tinham planejado algo muito cruel para o fim da vida delas. E como eu sempre falo nos meus vídeos, né, gente, a culpa nunca é da vítima, tá? Não foi culpa delas, porque foram sozinhas, porque isso, porque aquilo, não. A culpa é dos criminosos. Mas nós também aprendemos, né, com os erros ali das vítimas para tentar evitar com que esse tipo de coisa aconteça com a gente também. Primeiro, é importante falar que o Marrocos é sim um país considerado seguro para turistas estrangeiros, principalmente porque todas as áreas turistas do Marrocos, elas são muito bem vigiadas, tem polícia em tudo quanto é canto para que nada aconteça que atrapalhe o turismo na região, é claro, né? E lá na própria trilha onde as meninas entraram, no início da trilha tem uma guarda ali, né, um local onde ficam os guardas e tal. Tem os guardas que ficam andando pela trilha ali, mas infelizmente naquele dia exato eles não passaram pelo local onde elas estavam acampadas, exatamente no horário que elas estavam acampadas, né? Então, mesmo sendo um país muito seguro, é claro que a gente tem que sempre cuidar. No Marrocos, por exemplo, existem aqueles assaltantes assim que você está distraído, pega coisa da sua bolsa, então tem que cuidar, principalmente nas áreas onde tem muita gente acumulada. Outra coisa também que existe no Marrocos é o chamado assédio verbal e insistência, que são aqueles casos chatos que ficam, você tá passeando ali, você é turista? Vem aqui, vou te mostrar um negócio, vou te mostrar... E eles fazem isso muito, principalmente com mulheres que estão viajando sozinhas, tá? Então, muito cuidado. Não deixem de visitar o Marrocos, porque dizem que é um país lindíssimo, mas antes de ir, é claro que tome certas providências, né? É claro que você contratar uma agência de viagem, eu acho importantíssimo. E se você for fazer uma dessas trilhas aí, belíssimas, eu sou trilheira, né, gente? Eu amo. Se eu fosse, eu iria fazer. Mas pegue e contrate um guia local, guarde um dinheirinho a mais e contrata uma agência de turismo para você não ter perrengue na sua viagem, tá? Fora isso também, outro erro que elas cometeram foi a questão da Luísa ter postado na sua rede social, que era uma rede social pública, falando que ela estava indo para o Marrocos, estava indo fazer aquela trilha e queria mais informações.
muito foi comentado sobre esse post, tá, que ela fez na época, porque depois do crime acontecer também, parece que teve muitas pessoas que foram lá no post dela e falaram, tá vendo, a culpa é sua, por que você avisou? Porque esse tipo de post você não deve fazer, né? Porque avisa as pessoas que você está indo pra lá e você está indo sozinha. Só que aqui é importante falar também que nada foi confirmado, tá? Os 4 não falaram que... Eu acredito que eles nem viram esse post dela, tá? Não tem nada a ver com essa história toda. Mas isso aqui serve de lição pra gente também, né? Fora isso, também eu já falei em outros vídeos aqui do canal, nunca dê a sua localização. Mesmo se for na sua própria cidade, isso não é nem de viagem que eu tô falando agora. Não faz aquela coisa do tipo, eu tô num restaurante aqui, vou postar a foto do meu sushi. Posta a foto do seu sushi, mas depois que você estiver em casa. Não faz isso no momento que você tá no restaurante. Porque vai que tem uma pessoa louca, mesmo que sua rede social seja privada, tá? Porque vai que entre os seus amigos ali, conhecidos, tem uma pessoa louca que tá fissurada em você e vai te seguir. Então, não dê a sua localização para pessoas que você não conhece ou para pessoas que você não confia, tá bom? Se cuidem sempre. Antes de sair do vídeo, não esquece de curtir o vídeo para mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.